Hoje eu vou dar 3 dicas inesquecíveis para você escrever a tua proposta de intervenção, para você pensar numa proposta de intervenção, tá? Então vamos lá. A primeira dica você não precisa pensar uma proposta de intervenção do nada, certo? As provas do Enem trazem sempre temas que são muitas vezes muito específicos, exóticos até, né? Por exemplo, democratização do acesso ao cinema. Quem poderia saber alguma coisa sobre isso? Eu não sabia nada, vou confessar para vocês. Inclusão educacional dos surdos-mudos. Alguém já pode ter lido bastante sobre inclusão educacional de deficientes, alguém já pode ter lido bastante sobre problemas que os surdos-mudos enfrentam em geral, mas em suma, juntar as coisas e inclusão educacional dos surdos-mudos já é um tema que muito pouca gente vai dominar. Isso, gente, não é por acaso, tá? O Enem faz isso justamente porque ele quer que vocês se relacionem com os textos motivadores. Mostrem a capacidade de vocês de extrair elementos dos textos motivadores, certo? Então a primeira dica é essa. Os textos motivadores estão ali para serem usados, tá? E eles, em geral, eles já sugerem possíveis soluções para o problema, tá? Você não vai estar copiando nada, você pegar uma dessas sugestões, tá? Então, por exemplo, a gente viu que no Enem de 2015, em suma, se comenta nos textos motivadores sobre um disque denúncia, tá? Em que as mulheres podem ligar tal, e denunciar. Eu peguei isso como um mote, como sugestão para minha proposta de intervenção que eu montei na minha redação, que depois a gente vai ver aqui no exemplo. Em suma, mas eu desenvolvi a solução do meu jeito. Não foi, por exemplo, ali no Enem era o governo. Eu fiz outra coisa, não botei exatamente o governo, eu fiz uma outra pessoa, um outro órgão que ia gerir a minha proposta de intervenção. Então a minha proposta de intervenção é toda inédita, é minha, eu botei a minha criatividade para funcionar, mas peguei a ideia que estava no texto motivador. Então vocês percebam que é perfeitamente possível você pegar a ideia, pegar uma sugestão do texto motivador, certo? Para você como é que se diz? Usar como motivação tua, daí texto motivador, né? Como inspiração, entendeu? E você não está copiando nada, tá? Então, a primeira coisa fica ligado nas soluções que os textos às vezes eles já trazem certas propostas, eles pinceladamente, tá entendendo? Sugestões de proposta de intervenção. Então, você pode perfeitamente pegar uma dessas coisas e desenvolver da tua maneira. Essa é a primeira dica, certo? Segunda dica, a cartilha do candidato do Enem para a redação fala que uma proposta de intervenção ideal deve ser concreta, certo? Ou seja, que vocês vão fazer uma boa proposta se vocês fizerem uma proposta concreta, tá? Aí vem a segunda dica. O que é uma proposta concreta? Uma proposta concreta, gente, é uma proposta que detalha o meio, a forma como aquilo vai ser posto em prática. Porque você pode pensar o que você quiser. Você pode imaginar uma proposta de sonho, tá entendendo? Coisas fantásticas que vão acontecer e o problema vai ser resolvido e você vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Legal. Mas como isso vai ser feito? Como é o X da questão. E aí, esse é o pulo do gato, esse é o cerne dessa dica. Detalhar o como, gente, geralmente implica você detalhar de onde vai vir o dinheiro para você fazer a proposta, certo? Porque, assim, boas ideias todo mundo tem, né? A gente aqui pode montar uma viagem de sonhos para a Europa, né? Eu vou na França, em Paris, não sei o que, vou ficar no hotel tal, depois vou 3 dias na Holanda, vou tirar foto lá das papoulas lindas, aqueles campos maravilhosos. Peraí, mas e o dinheiro, tá entendendo? E a grana para isso? Então vocês percebam que no mundo, né, real, no mundo dos adultos, tá entendendo? As coisas só acontecem, tá entendendo? Você disponibilizando os meios. E os meios são propriamente os recursos, a grana necessária, certo? Então, se você quer uma proposta de intervenção, se você quer que a tua proposta
seja o mais concreta possível, tá? Para atender justamente o que eles pedem na cartilha do Enem, pensa nisso, que você tem que detalhar os meios e, mais precisamente, você tem que detalhar de onde vai vir o dinheiro, tá? Para fazer isso. Muito bem, é a terceira dica que eu quero dar para vocês, para a proposta de intervenção. Muito importante, é o seguinte, quando a gente vai fazer a proposta de intervenção, normalmente as pessoas se veem naquela coisa assim, bom, eu tenho que nomear o governo, eu tenho que arranjar alguma coisa que o governo vai fazer, certo? Gente, eu corrigi dezenas de redação no último ano aí, todas as propostas de intervenção, todas que eu corrigi, o pessoal botava lá governo. E assim, as coisas assim mais bobas do mundo, né? Então assim, falando que o governo tem que construir cinema, né? O Enem de 2019, o pessoal botava lá, não, o governo deve construir sala de cinema. Aí eu brinco também, né? Pô, então também tem que ter fazendas de milho para pipoca, entendeu? Vai fazer concurso público para lanterninha, né? O cara que trabalha no cinema. Será que é isso, gente? Será que o governo tem que fazer tudo? Uma das formas nas quais as pessoas geralmente caem em escrever propostas de intervenção que são fantasiosas é justamente isso. Elas pensam numa coisa qualquer, precisa de cinema, então tem que construir cinema, e aí põe isso no colo do governo. Entendeu? Então monta um plano, o plano é simplérrimo, é muito simples, muito bobo. É simplesmente você dizer lá, eu acho que o ministério tal deve construir cinema. É basicamente isso a proposta, tá entendendo? De tantos e tantos candidatos, certo? Muita gente segue isso, porque é difícil mesmo. Você propor uma proposta concreta sempre exige, né, um trabalho de pensamento e tal. Então essa dica é para você já te poupar um monte de dor de cabeça, tá? É o seguinte, porque a gente pensa assim, né? Eu sou incapaz de resolver esse problema, então tem que apelar para o governo. Então vou sempre apelar para o governo. Tem você aqui e tem o governo aqui. Mas entre você e o governo, cara, tem uma miríade de entidades, organizações intermediárias. O que é isso, Thiago? Vamos lá. Problema do analfabetismo no Brasil, beleza? Você pensa assim, eu posso resolver? Eu posso sair alfabetizando todo mundo? Não. Então o governo tem que fazer alguma coisa, instituir um programa, etc. Pera. Você já parou para pensar que tantas empresas montam programas de alfabetização dos seus funcionários? Vocês já lembraram disso? Que às vezes os sindicatos, né, sindicatos de empregados de uma determinada de indústria ou do comércio, eles têm escolas, tá entendendo? Onde eles fornecem cursos gratuitos para as pessoas que são daquele sindicato. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, gente, esse é a grande dica que eu queria dar para vocês. Em vez de pensar que, lógico, né, ou você, ou o governo, ou o indivíduo, ou o governo, não, pensa que existem, tá entendendo? Centenas de organizações intermediárias que não são nem tão pequenininhas quanto você, nem tão grandes quanto o governo, mas que são extremamente, tá entendendo, operativas e podem fazer muita coisa. Então é esse exemplo que eu estou dando. Uma empresa pode montar um programa para alfabetizar seus funcionários. Um sindicato pode fazer a mesma coisa. O problema é lazer, como no cinema. Os sindicatos, tá entendendo? Sei lá, um clube, né? Ele pode organizar sessões de lazer para as pessoas que moram naquela região. A proposta de intervenção que eu fiz, que está no e-book, quem não baixou o e-book, tá entendendo? O link está aí na nossa página no Instagram. A proposta de intervenção que eu fiz era justamente isso, eram sindicatos, escolas de samba, agremiações, né, locais fazerem projeções, tá entendendo? Populares de cinema. Foi a proposta que eu fiz. E vocês vão ver que no Enem de 2015, que a gente vai corrigir daqui a pouco, eu apelo para essas entidades. Então, gente, em vez de pensar ou no indivíduo ou no governo, pensem se empresas não poderiam levar adiante uma boa proposta de intervenção, se os sindicatos, igrejas, né? Igrejas, paróquias, certo? Clubes,
certo? Escolas de samba, né? Clubes recreativos, etc. Olha quantas entidades a gente pode pensar, tá? Então, eram essas as 3 dicas que eu queria dar hoje para vocês sobre proposta de intervenção.